O tema dessa mensagem é o vínculo da perfeição, o elo da perfeição, o que liga e conecta todas as coisas. Hoje, no mundo tecnológico, precisamos estar conectados, queremos estar conectados, e muitas vezes estamos conectados numa rede Wi-Fi, muitas vezes o nosso celular está lá com 3G, 4G, e talvez, não sei, aquele tal do 5G, que não sei se é fake ou é verdadeiro, mas que está andando por aí. Mas aí você acessa a internet, conecta com pessoas, informação ao redor do mundo. O vínculo conectou e você consegue ter acesso. Não muito distante, minha irmã mora fora do país há 25 anos, e quando preciso falar com ela, bora fazer uma ligação. Hoje pelo WhatsApp fica muito mais fácil, eu consigo simplesmente apertar aqui e ela atender lá no país em que ela vive. É muito interessante que há muitas conexões, vínculos. Eu não sei se você é um bom cozinheiro, eu sou malemar, mas já tentou fazer um pão e precisa dar aquela liga, não precisa? Para o pão ficar legal? E se você errar no tempero, que muitas vezes é o meu caso, na liga, como é que vai ficar o pão? Vai esfarelar, vai ficar duro, não vai ficar bom. E quando você dá aquela aí de Masterchef e vai fazer aquela torta boa, lá em casa tem uma Masterchef, Daniela, Heloísa, que fazem coisas maravilhosas. Mas, um dia ou outro, pode acontecer de não dar liga. E aí, aquela torta que você imaginava, imagina aquela torta de limão. Você preparou, comprou ingrediente, fez tudo correto, seguiu a bula, a fórmula, a receita que você pegou, e de repente, algo acontece e não firma naquele bolo. Começa a soltar, fica tudo sem forma. Qual foi o erro? Muitas vezes é a liga. Não houve aquela conexão, não ligou. Na vida cristã, há uma liga para cada um de nós, um vínculo, um elo que nos conecta. E o texto em que Paulo aqui escreve, em Colossenses 3,14, diz que o vínculo da perfeição é o amor. Portanto, o tema dessa mensagem, o vínculo da perfeição, ame muito. Você tem amado muito? Amado para valer? Amado a Deus? Amado às pessoas? Amado. Porque aquilo que nos conecta é o amor. Não é o time que a gente torce. Talvez tenha algum gremista aí chateado. São Paulino ainda está se recuperando. Tem uma turma aí que não está muito feliz. Mas o time pode não nos conectar. Mas o amor é algo que deve conectar as pessoas. A gente não pode se esquecer de 1 João 4, 7 e 8. Amados, vamos amar uns aos outros, porque amor vem de Deus. E tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Muitas vezes o amor é colocado como um amor que o mundo tem, que o mundo caracteriza, que o mundo diz. Mas qual é o amor verdadeiro? O amor que a palavra de Deus coloca para nós? Quais são as características desse amor, que é o vínculo da perfeição? Você quer ser perfeito? Ame. Quer que o teu relacionamento e o teu casamento tenham um vínculo maravilhoso e perfeito? É o amor, que é a liga, é o sustento, é o que une. Eu sou apaixonado por essa carta aos Colossenses, carta de Paulo à cidade, aos crentes em Colossos.
Paulo nunca foi a Colossos. Paulo não foi àquela cidade. Não foi Paulo que plantou aquela igreja. Aquela igreja foi plantada por Epáfras. Ele que plantou aquela igreja. Mas Paulo já, essa aqui é uma das cartas da prisão. Paulo já na prisão escreve para os colossenses, para a igreja em Colossos. E essa carta fala da suficiência de Cristo, fala do sacrifício de Jesus e exalta a obra que Jesus realizou. E aqui no capítulo 3, há uma distinção entre as obras das trevas e as obras da luz. Se você acompanhar comigo o verso de número 5, você vai ver sobre a velha natureza e a nova natureza. Verso 5 diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria, porque todas essas coisas vêm a ira de Deus. E o verso de número 8 diz assim: agora, pois, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram, ou seja, tiraram a velha natureza e suas práticas. Bom, eu e você somos chamados a viver uma novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. E Cristo nos permite viver essa nova vida através do sangue dele na cruz do Calvário. Faz com que você e eu, que tínhamos mesmo uma velha natureza, uma natureza pecaminosa, a gente ficava assim chateado, com raiva, amargurado, com ódio. Às vezes isso fazia parte do seu dia a dia. Às vezes isso fazia parte do que você exalava, do que você transmitia para a vida das pessoas. Muitas vezes a velha natureza vinha e você tinha o quê? Não queria abençoar alguém, tinha uma avareza, ganância, queria simplesmente estar no lugar do outro, soberbo. E várias coisas da velha natureza têm que morrer. Mas como eu e você podemos viver a nova natureza em Cristo Jesus? Como você pode hoje ter um casamento abençoado? Como você pode hoje ser um pai abençoado, ser um homem abençoado, viver uma vida cristã em novidade de vida? Na prática, não apenas simplesmente na letra, mas na prática. É o amor que conecta as virtudes. É o amor que nos conecta com Deus e que nos conecta com aquilo que eu e você precisamos viver no nosso dia a dia. Eu tenho que tirar, como você tira a roupa e coloca uma nova roupa. Quando você chega na sua casa depois do trabalho, às vezes com aquela roupa suja, suada, e aí você tira aquela roupa. É como nós, que estávamos com a nossa velha natureza do pecado, da raiz da amargura, tiramos, e agora nos revestimos, colocamos da nova natureza em Cristo Jesus. E essa natureza, Paulo vai dizer o que eu e você temos que nos revestir. Verso de número 10. E se revestiram da nova natureza, que se renova no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos, ou seja, Cristo é o que nos conecta. Nós somos chamados para viver na família de Deus. Somos chamados para viver uma vida cristã em família, porque Cristo é aquilo que nos une. Quantas vezes eu acabo conhecendo pessoas no final do culto, ou vou atender alguém num gabinete pastoral, ou vou fazer uma visita, e parece que eu já conheço aquela pessoa há anos. Mas o que nos conecta é Jesus, com os mesmos princípios, valores. Aquilo que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Portanto, parece que somos da mesma família, que temos os mesmos ideais, porque servimos ao mesmo Deus. E a palavra de Deus vai dizer o que eu e você
temos que fazer. Então, para que você saia daqui hoje, vivendo um amor de Deus na sua vida, verso de número 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Eu e você precisamos nos revestir constantemente. Eu não sei se você gosta de comprar uma roupa nova, um sapato novo, ou faz tempo que você não compra algo novo. Eu me lembro uma vez que eu pude fazer algumas compras, foi no ano 2017, eu tive uma oportunidade de ir numa loja, estava em promoção, e comprei algumas roupas, comprei umas polos, e tem durado até hoje, aquelas roupas. E é interessante que tem uma lá que eu gosto demais, há 6 anos que eu uso, e quando eu vou olhar para o guarda-roupa, tem outras roupas lá, mas eu olho para aquela e falo assim, não é possível, acho que eu vou usar ela de novo. Quando minha esposa vê, fala assim, mais uma vez, não acredito, você tem todo o guarda-roupa para você procurar, e você vai na mesma polo, na mesma cor. Eu gosto de uma polo preta, eu só quase coloco ela. Mas eu e você precisamos nos revestir de algumas roupas, de algumas virtudes. E quais são as virtudes que eu e você precisamos nos revestir para viver o amor verdadeiro cristão e de Deus para a nossa vida? A primeira coisa que Paulo coloca que eu e você temos que nos revestir é de ternos afetos de misericórdia, profunda compaixão. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E não é verdade? Às vezes você coloca alguém pedindo uma esmola, um lanche, uma comida, seu coração nem mais sente nada. Porque a iniquidade é tão grande, que talvez você já ajudou alguém, e a pessoa jogou no lixo, porque queria um dinheiro para usar de maneira equivocada. Mas talvez você ajudou outras pessoas, e elas realmente estavam com fome, e foram abençoadas. Mas muitas vezes, por o amor, pela iniquidade aumentar a maldade do ser humano, às vezes você não sabe se a pessoa está querendo te enganar, se a pessoa está falando a verdade para você, e às vezes seu coração se fecha, ou é só o meu, para às vezes ajudar. E sempre quando essas situações acontecem no meu caminho, eu falo, Senhor, se está na minha condição poder ajudar, que eu ajude, que eu abençoe, que eu possa abençoar. Às vezes a pessoa realmente não comeu, às vezes eu posso, agora a gente está na campanha do agasalho, se você pode dar uma geral lá no armário, nas suas coisas que você nem usa. Não, mas o inverno que vem eu vou usar, pastor, está lá. E já está uns 3 invernos lá. Você não tira, não usa, abençoa alguém. Ternos afetos de misericórdia. Eu e você precisamos de compaixão, se compadecer mais, olhar para o próximo. E não simplesmente olhar para o próximo e achar uma desculpa porque ele é assim. Ele é assim porque não trabalha, ele é assim porque dorme até tarde, ele é assim por causa disso, por causa daquilo outro. Porque a gente é campeão de querer julgar o outro, julgar o próximo, julgar a família. E tem alguns que vão julgar até a genealogia, vai até a 4ª geração, vai julgando a sogra, vai julgando a família. Essa família aí é complicada, e vai. Mas o nosso coração, se eu e você queremos viver o amor cristão, vamos nos encher de compaixão para o próximo, vamos olhar para o próximo com mais carinho, amor, e apoiar. Basta você olhar e ver uma necessidade se você também não faz nada. Basta você olhar, reconhecer a necessidade de alguém, mas não parar para ajudar. Enche o teu coração de ternos afetos de misericórdia. Comece a ajudar. Eu amo a palavra de Deus que diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Já parou para pensar nisso? Mais bem-aventurado é dar porque você tem condições
para oferecer. Agora, aquele que está recebendo, muitas vezes ele não tem condição de dar. Agora, mais bem-aventurado é dar, porque é uma dádiva, é uma bênção. Porque Deus está te abençoando. Às vezes está te dando em abundância. E você não pode compartilhar um pouco do muito que o Senhor tem dado para você? Ou simplesmente você quer ajuntar? A gente precisa olhar para o próximo e se compadecer. Essa palavra, ela etimologicamente, misericórdia, ela vem de uma palavra latim, miserocardia, que é a miséria do coração. Você ter misericórdia de alguém é você olhar a miséria no outro e se compadecer e ajudar. Como a gente pode dizer que ama a Deus se a gente não ama o próximo? Como a gente pode dizer que ama a Deus se o nosso coração é duro? Não vou fazer. Ninguém faz nada por mim. Deseja viver uma vida abundante? Ame e tenha ternos afetos de misericórdia. A outra coisa que eu e você precisamos revestir é de bondade. Você já caminhou com gente boa? Gente boa mesmo. Gente que às vezes o cara faz uma piada e você sabe que aquela piada é uma piada suja, o cara nem percebe. Porque o cara é bom. Não vê maldade. Pessoas boas. Pessoas que olham para o próximo com um lado bom. Quantas vezes eu oro e busco a Deus e falo: Senhor, me ajuda sempre a ver o lado bom do homem, da mulher, do casal. Porque o lado ruim aparece naturalmente, não é verdade? O lado ruim, o lado que você não gosta, parece que você vê rapidinho. Mas e o lado bom? Parece que a gente tem que se esforçar nos dias que a gente vive, na dureza do coração. Mas enche o teu coração de bondade, de olhar para o próximo com amor, com compaixão, bondade, qualidade, tudo aquilo que é bom. Seja uma pessoa boa, porque de pessoa má, o mundo está cheio, mas não precisa não. Mas que não seja você essa pessoa má, seja uma pessoa boa, cheia de bondade. Revistam-se de humildade. Eu gosto muito dessa palavra, de humildade, porque aquele que não senta para aprender, não deve se levantar para ensinar. Humildade é o que te permite crescer diariamente. Humildade é o que te permite aprender com os teus erros. Humildade é o que faz você aprender de um lorde e de um plebeu, de um rico e de um pobre. Humildade é que faz você aprender de alguém culto ou inculto. Eu não esqueço uma ilustração que um amigo pastor pregou uma vez, dizendo que ele estava numa cidade pequena e o pastor daquela igreja viu que um juiz importante da cidade entrou no culto. E aí quando ele viu o juiz lá no culto, ele falou assim: eu vou pregar aquele meu melhor sermão, vou pegar aquele meu sermão com citações bíblicas, aquele meu sermão com citações dos heróis da fé, aquele meu sermão cheio de intelectualidade, inteligência, e vou pregar esse sermão. Pegou o sermão, começou a pregar, citando os pais da fé, citando homens ao longo da história do Evangelho, e no meio do sermão, de repente ele olha para o juiz e vê o juiz chorando. E ele fala, deve ter sido algo no meio da mensagem que tocou o coração dele, e começa a pensar, não vê a hora de terminar o culto para ir conversar com aquele juiz. E aí ele vai falar com o juiz no final do culto, e abraçar, conversar e ver. Eu vi que você estava no culto e que a palavra tocou o teu coração. Pastor, eu estava no culto. Não necessariamente foi realmente a palavra que tocou o meu coração, mas eu sentei do lado de um irmão. Sim, aquele irmão, mas não leve em consideração, aquele irmão, ele frequenta a nossa igreja, mas ele é muito simples. Assim, mas aquele irmão, na simplicidade dele, virou para mim e falou assim: você precisa se arrepender dos seus pecados.
eu comecei a chorar, eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele orou por mim, e eu fui muito abençoado. Não foi na intelectualidade do pastor ou do sermão, mas foi na simplicidade de um irmão simples, que ministrou uma palavra àquele juiz e abençoou o coração dele. A palavra de Deus, ela pode abençoar o nosso coração quando você entrar no culto e receber um abraço de um membro da recepção, quando algum irmão cumprimentar você, alguma palavra, um louvor, oração, ou nos anúncios, avisos, Deus pode falar com você. Eu tenho certeza que Deus falou com você hoje na renovação de votos. Falou ou não? Porque Deus falou muito ao meu coração, a amar mais, a fazer declarações também de amor à minha esposa. A gente pode melhorar e a gente deve aprender. Humildade. Será que você, nessa noite, não precisa se revestir de humildade? Humildade para ler a palavra, humildade para ouvir mais sua esposa. Ela não cansa de falar e você não dá ouvido para ela. As mulheres foram chamadas por Deus para ser auxiliadora, ajudadora idônea. Está no DNA das mulheres. E não adianta a gente, homem, pedir. Se a gente pedir ou não pedir. Já faz parte, não é verdade? Elas são auxiliadoras. Então a Dani, na minha vida, está lá para me auxiliar. Se eu pedir auxílio, está lá. Se eu não pedir, está também. Mas eu preciso ter humildade, não tenho? Para ouvir. E a mulher também. Às vezes ouve todo mundo, não ouve o marido. Às vezes a gente ouve todas as pessoas, não ouve os filhos. A gente não tem humildade para aprender com os filhos. Às vezes pedir perdão para eles. Porque a gente é pai, a gente é mãe, a gente é autoridade. Será que a gente tem humildade de aprender com um amigo ou com alguém que talvez saiba menos que você? Mas para que eu e você tenhamos virtudes do Senhor na nossa vida, se revista de humildade. Se revista também de mansidão. Manso não quer dizer ser pacato. Manso não quer dizer isso. Manso quer dizer alguém que sabe controlar suas emoções e agir com brandura, agir com temor, agir equilibrado. Mas manso. Tem gente que vai do 0 a 80 assim na hora. A pessoa está bem, falou alguma coisa, já vira a cara, já fala, já briga. E como é que fica o clima com pessoa assim? Difícil, não é? Parece que você está pisando em ovos. Fica difícil. Por quê? É uma pessoa irritada. Não é mansa. Mas quando você está conversando com alguém manso, às vezes você já está calmo, você fica mais calmo ainda, né? Você já estava meio tranquilo, sai mais tranquilo ainda. Mas quando você vai conversar com alguém agitado, com alguém, que às vezes não controla tão bem os sentimentos, a gente fica totalmente agitado e sai fazendo muitas vezes besteira. Eu costumo dizer que as tempestades da vida passam, mas eu e você não devemos tomar as nossas decisões no meio da tempestade. Porque passa. O manso é aquele que sabe que está nervoso. E quando ele está nervoso, às vezes ele fala besteira. E se está nervoso e fala besteira, ele não vai falar. Ele sabe controlar. Mas se não é manso, abre a boca e fala um monte de besteira. E aí vai ter que lidar com a palavra que falou, não vai? Vai ter que lidar. Porque às vezes fala um monte de coisa para o cônjuge. E palavra machuca. Às vezes para ferir, para machucar. Um dia desse, estava no atendimento, e o marido virou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o que ela faz, mas ela consegue me irritar. Mas de um jeito que, estou para ver quem me irrita, que nem ela. Às vezes no casamento a gente precisa alinhar, a gente precisa ser manso, porque às vezes a gente vai conhecendo a esposa vai conhecendo o marido, vai conhecendo a família, a gente vai caminhando junto, e às vezes a gente fala alguma coisa o quê? Para ferir, para machucar, ou fala no momento que a gente está bravo, nervoso, ferido, e o que acontece? Piora ou não? Você acha que dá uma melhorada?
Não dá. Nossa, olha a hora. Meu Deus, eu estou animado aqui. Bom, eu vou passar aqui a mensagem. Nos próximos 5 minutos, você fica comigo aí, porque já são quase 9 horas. Mansidão, paciência. A segunda coisa é, suportem-se uns aos outros. No relacionamento, a gente precisa servir de suporte. Tem dia que o marido está bem, tem dia que a esposa está bem, tem dia que o filho está bem. Suporte é ser um apoio, um para o outro. Você tem apoiado alguém? Ou se alguém apoiar em você, cai. Você não aguenta peso nenhum. Eu agora, no retorno da viagem que eu fiz, eu preciso olhar direito a cadeira que eu vou sentar. Porque, ganhei uns quilinhos, e se eu não olhar direito, tem cadeira que não está suportando. O tamanho aí que eu adquiri. Mas eu preciso dar uma olhada. A cadeira é boa? É boa, mas não suporta. E aí eu caio. Tem gente que não suporta nada, nem ninguém. Qualquer coisa já está estourando, está caindo, está derrubando. Marido tem que suportar a esposa, dias bons e ruins. Que seja mais dias bons, mas tem um dia ruim. Tem aquela semaninha do mês, aquele momento, aquela tal de TPM, às vezes ataca, às vezes não ataca, vai saber o que acontece. Às vezes passa o mês, você nem percebe. Mas às vezes, meu Deus, vigia, suporta, porque não tem o que fazer. Suporta, fala menos, dá um docinho, dá um chocolate, leva para jantar, faz alguma coisa, mas serve de suporte, de apoio. A palavra de Deus vai dizer assim: perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa, assim como o Senhor perdoou, perdoem. Se eu quero ter um vínculo da perfeição, que é o amor, eu preciso me revestir, eu preciso suportar e eu preciso perdoar. Não tem como melhorar o relacionamento se você tem alguma coisa contra seu marido, contra sua esposa ou contra seus filhos e você não acerta a relação. Se você está com um problema com alguém dentro da igreja, não tem como resolver simplesmente se você não falar com a pessoa, se você não expor, se você não pedir perdão, se você não se arrepender, porque esse é o princípio bíblico. Não tem como, não vai melhorar, talvez vai piorar. Perdoem-se mutuamente. Quer viver a perfeição do amor de Deus? Libera perdão aí no teu coração. Eu já sei que eu tenho que perdoar. Então, se alguém errar comigo, às vezes eu vou sentir, porque a gente sente, a gente é ser humano. Mas, junto com o sentimento, já está o perdão. Sabe por que eu decidi perdoar? Porque eu não vou carregar mágoa, ódio, amargura contra ninguém. Porque isso não vai tomar conta no meu coração e na minha mente. Portanto, eu perdoo. A pessoa merece perdão. Não merece perdão também. Ah, mas a pessoa fez de forma intencional. Perdoo. Ah, não, ela fez sem saber. Perdoo também. Porque não é a pessoa, é o meu relacionamento com Deus. Agora, eu quero viver o elo da perfeição, que é o amor. Perdoa. Quem nessa noite você precisa perdoar? Será que você precisa pedir perdão para Deus? Será que você precisa pedir perdão para a esposa, para o filho, para um amigo, para um colega, para alguém? Perdoe. Bom, mas acima de tudo, verso de número 14, acima de tudo isso, acima de revestir, acima de suportar, acima de perdoar, esteja, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. Viver sem amor significa não viver. Ame loucamente, ame a Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, tendo conhecimento das Escrituras, mas ame sua família, ame seus filhos, amor. Para falar do amor, eu separei várias coisas, mas o amor é sacrificial nesse texto, ágape. O amor, ele tem atitude. Eu não posso simplesmente dizer que amo e não faço nada. Eu amo
Portanto, eu também tenho atitudes que demonstram esse amor. Se eu amo, eu respeito. Se eu amo, eu honro. Se eu amo, eu tenho ações. Igual Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E Ele teve atitude de amor para conosco. Se eu amo, eu tenho que ter atitude para com a minha esposa, para com o meu marido, para com os meus filhos, para com as pessoas que caminham conosco. Ame mais. Sabe qual é o vínculo para você viver uma vida perfeita em Cristo Jesus? Amor. E o amor cristão. Porque assim, muitas pessoas acham que se eu amo, eu não falo a verdade. Não é assim. Amar não é passar a mão na cabeça. Efésios 4:16 diz assim: falando a verdade em amor. Eu acho que o amor tem que caminhar com a verdade. Não basta simplesmente eu falar a verdade sem amor, porque eu vou ferir. Vou falar que a pessoa é mala, é isso, é aquilo. Vou falar a verdade, que talvez a pessoa é mala mesmo. Mas sem amor eu vou machucar, eu vou ferir. Eu posso falar a verdade e devo falar a verdade, mas eu devo falar a verdade em amor, para que a pessoa cresça. Mas basta eu simplesmente passar a mão na cabeça, ou amar, e também não falar a verdade, a pessoa não cresce, continua infantil, criança, nos mesmos erros, e às vezes você suportando simplesmente atitudes equivocadas, porque ainda não desenvolveu e não cresceu. Ame, mas fale a verdade. Fale a verdade, mas ame. E o vínculo que eu e você temos que ter com Deus e com o nosso próximo é o amor. E ao olhar para esse texto, eu precisei refletir na minha própria vida. E eu falei, eu preciso amar mais. Preciso amar mais e demonstrar mais ações. Eu tinha anotado aqui algumas ações que eu e você podemos ter, curtindo um ao outro, estando ao lado, conversando, honrando, procurando melhorar, nos hábitos, no jeito, nas palavras. Tem um texto de 1 de Pedro 4:8, que diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados ou defeitos. Às vezes, a pessoa com que você está tem defeitos ou pecado. Às vezes é você que tem defeito e pecado. Sim, porque eu e você não somos perfeitos. Mas o amor é o que vai cobrir essa multidão de defeitos. Você não casou com uma mulher perfeita. Você não casou com um homem perfeito. Mas você precisa amar a tua esposa. Você precisa amar o teu marido. Você precisa amar os seus filhos. Amar a sua família. E o amor vai cobrir esses defeitos e esse pecado. E você vai viver o vínculo, o elo, que é o amor, na sua casa. Desejo do meu coração nessa noite para cada um de vocês: viva um amor intensamente. Ame muito. Ame a Deus e ame as pessoas que convivem com você. Se o Espírito Santo falou ao teu coração nesses minutos que tivemos, e você refletiu e falou assim: eu preciso dar uma melhorada. Eu preciso me revestir de mais bondade, de humildade, de mansidão, de misericórdia, de compaixão. Eu preciso sim suportar mais. Às vezes eu não estou suportando nada, pastor. Eu estou que nem em burnout, eu estou em crise, eu estou mal, suportando mais nada. Às vezes eu não estou mais aceitando e perdoando, admitindo erros, defeitos, porque já errou e não quero mais perdoar. Mas para que isso seja entrelaçado e conectado, o amor cristão, ágape, genuíno, precisa estar no teu coração. Se você precisa melhorar e amar mais as pessoas que convivem com você, se coloca de pé, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos pedir a Ele graça, favor, para que a gente possa caminhar e a nossa família ser edificada, fundamentada na palavra e no preceito bíblico e cristão. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graça nós te damos nessa noite maravilhosa, nesse tempo em que o Senhor separou para cada um de nós. Nessa palavra, Senhor, há um vínculo, há uma ligação,
E essa ligação é o amor. É o amor que nos conecta a Deus. É o amor que nos conecta com a nossa esposa, com os maridos, com os nossos filhos. Que a gente possa amar mais, perdoar, julgar menos. E o nosso coração possa encher de amor, de bondade, de mansidão, de palavras que vão abençoar. Que possamos ser suporte um para os outros. E que a nossa vida, Senhor, glorifique o Teu nome. Que o nosso casamento glorifique a Ti. Que a nossa família glorifique a Ti. E que os Teus filhos aqui, presentes ou online, possam, Senhor, viver um amor genuíno, um amor cristão, um amor, Senhor, como o Senhor tem para cada um de nós. Graça nós te damos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, aplauda o nome do Senhor Jesus.